E um ser humano, ele tem contradições. Um ser humano, né, nós, por mais que às vezes a gente não queira perceber isso, se dar conta disso, aceitar isso, nós somos permeados por contradições. A gente pode agir hoje de uma maneira nobre com alguém e amanhã ser um bom filho da... né? Nós somos assim, seres humanos, cheios de complexidade, de camadas, de contradições. Mas isso que é aceitável em nós, seres humanos, não é aceitável nos personagens. Porque tem a ver com aquilo que eu falava para vocês. Lembra que eu dei o exemplo do Estrangeiro, do Meursault, quando eu disse para vocês que um personagem que no primeiro capítulo recebe a notícia da morte da mãe de maneira absolutamente fria, como se estivesse recebendo um boleto para pagamento, né? Ele não poderia, na cena seguinte, ser empático com uma criança que está passando fome ou frio na rua. Porque isso seria uma quebra de verossimilhança. Isso seria quebrar a lógica do personagem. Então é por isso que fez todo sentido para mim quando o meu professor disse: Flávia, o personagem, ele não é uma pessoa, ele é um discurso. Porque eu tinha entregue toda feliz da vida, crente que eu tava abafando, um roteiro que tinha uma reviravolta de uma menina que era maltratada pelo namorado e ela era a personagem que eu construí, ela era muito compassiva, ela era muito permissiva. E do nada, porque eu queria que tivesse um plot twist, porque eu queria que tivesse uma grande virada na minha história, ela agia da forma ultra filha da puta com o cara. E ele falou assim pra mim: olha, Flávia, tem muita coisa interessante aqui no seu roteiro, mas essa personagem, você está quebrando a lógica dela. Ela não faz sentido o que ela faz no final com o que ela passou a história inteira fazendo. Aí eu pergunto assim: mas Rafael, mas as pessoas não são assim, as pessoas não são contraditórias, as pessoas não apresentam cada hora um comportamento diferente? Aí ele falou assim: Flávia, mas os personagens não são pessoas, os personagens são discursos. Então vocês entenderam o que eu quis dizer com isso? O que significa dizer que um personagem é um discurso? Ele pode ter contradições e camadas, mas isso tem que estar estabelecido na etapa da caracterização. Lógico, que eu tô chamando aqui de discurso. O que o seu personagem vai representar em termos de discurso? Ele precisa passar por essas etapas aqui que a gente chama de caracterização, tá? Aqui eu vou falar de uma forma bem en passant, tá? Todas essas etapas, elas têm uma complexidade maior, elas têm várias perguntas que você precisa fazer aqui em cada uma delas, mas como aqui eu quero tentar sobrevoar e passar por um máximo de temas possíveis, então a gente vai discutir bem en passant essas etapas da caracterização. Mas de maneira geral, né, um bom personagem ele precisa passar por essas 4 etapas, né? A caracterização da aparência, então aí você vai decidir se o seu personagem é bonito, se ele é feio, se ele tem os cabelos escuros, claros, se ele tem alguma mania, algum jeito de andar, algum trejeito, se ele fala assim que nem eu, que fala com as mãos, né? Se ele é, como é que me chamaram ali? Falaram que eu sou muito pilhada, né? Você vê quando uma pessoa é pilhada, isso passa pra aparência dela, né? Então a aparência é aquela primeira impressão que você tem do personagem. Vocês acham que a Flávia tem cara de ser uma pessoa tímida, por exemplo, ou uma pessoa falante, né? Eu passo essa impressão de ser uma pessoa comunicativa. Então isso tá na etapa de caracterização da aparência. Então você se pergunta, o que você pode ver a princípio, num primeiro contato que você tem com um personagem, o que você consegue ver dele? Além, né, você consegue ver características físicas, mas você também consegue entrever elementos da sua personalidade, ou pelo menos daquilo que o personagem quer passar para o público, né, daquilo que o personagem quer passar socialmente, tá? Depois a gente vai entrar na essência, né, que é fundamental aqui. Qual é a essência do teu protagonista, né? Lembrando que frisando que essas etapas de caracterização aqui, elas não necessariamente todos os personagens da sua história vão precisar passar por esse processo de caracterização, tá? Mas o seu protagonista precisa passar por esse processo mais complexo de caracterização, e os personagens que forem aí importantes precisam passar também. Então,
A essência do seu personagem, o que é a essência do personagem? É o seu valor mais importante. Se você puder, como é que você define a essência? Se você puder definir o seu personagem em uma única palavra, que palavra seria essa? Então, se a gente for pensar no Hamlet, por exemplo, né? Personagem aí de Shakespeare. Então, qual será a principal característica do Hamlet? O que é? O Hamlet, ele é questionador. Né? Ele vai se questionar, por mais que ele tenha todas as evidências, né, de que foi o tio que matou o pai, por mais que os fantasmas tenham dito, os sentinelas tenham dito, por mais que tudo aponte para isso, a relação da sua mãe com o tio, por mais que tudo aponte para isso, ele se questiona até o final, ele vai levando, ele sustenta essa dúvida até o final. Qual é a essência da Kate do Titanic, né? Da Kate, não, da Rose. Tô confundindo a personagem com a atriz. Qual é a essência da Rose do Titanic? É o desejo de liberdade, né? Ela, no fundo, ela é livre, por mais que ela viva num contexto de aparências, num contexto de aprisionamento social, certo? Então, a essência é isso, né? É a característica mais importante. Claro que ela tem outras características, claro que ela ela é sensível, ela é rebelde, ela é mimada, né? O que é interessante porque traz a contradição, né? Ela não é perfeita, a Rose não é perfeita, da mesma maneira que Hamlet está longe de ser perfeito. Né? Então, esses personagens mais interessantes são esses que trazem contradições. Agora, existem contradições e contradições, e aí entra um pouco a resposta ao que alguém aí colocou no começo. Ah, mas o personagem não precisa ter contradições? Sim, ele precisa ter contradições, mas existem contradições que casam bem juntas e outras que não, e outras que vão quebrar essa lógica que você está estabelecendo, essa lógica interna, como o exemplo que eu dei para o Meursault. Um cara nihilista, ele não pode ser empático e filantropo ao mesmo tempo, né? Isso tem que ser construído, tem que ser plantado na narrativa, né? Então, quando a gente estuda storytelling, a gente vai ver todo esse processo do setup, né? O que você planta na história para você colher mais à frente. Se você não fizer isso com o seu personagem, né? Usando, evidentemente, elementos da trama que vão apontando para essa transformação, você vai quebrar essa verossimilhança. Então, tudo que você for... se o seu personagem vai sofrer uma mudança brusca, você precisa justificar internamente isso na sua história. Aí, para concluir aqui, né, as etapas da caracterização, então a gente acabou falando aí, né, na contradição e a peculiaridade, né, esse é um elemento interessante que a Linda Seeger traz no livro dela, Como Construir Personagens, eu acho que é Inesquecíveis, se eu não me engano, e ela fala sobre a importância de uma peculiaridade. O que é essa peculiaridade? É algum elemento que você coloca, que pode ser uma característica física, pode ser uma mania, pode ser uma característica psicológica, mas que torne o seu personagem diferente dos demais, né? Que torne o seu personagem, que diferencie o seu personagem dos demais.